Queria aqui, nesse tempo que me resta, também fazer uma homenagem póstuma. Ainda há pouco, o ilustre deputado Vander Borges mencionava as tragédias das estradas de Minas Gerais. Nessa semana também perdemos um grande amigo, um grande parceiro, uma pessoa que é uma grande referência para todos nós, militantes da esquerda, para nós, militantes do Partido Comunista do Brasil, o nosso querido médico, amigo, companheiro, professor Zecão, que teve uma grande contribuição, ele e todos os seus irmãos, que tem uma grande referência, grandes médicos, né, grandes professores, e que perdeu a vida ainda tão jovem aqui na rodovia, na BR-381, na altura de Ravena. Eu estava, inclusive, em viagem no leste de Minas, quando eu estava em plena rodovia, quando recebi a notícia da morte, do falecimento e do enterro que foi na segunda-feira, não pude comparecer. Mas quero aqui externar a toda a família, a nossa condolência, o nosso sentimento pela perda de uma pessoa tão especial, de uma pessoa tão alegre, espontânea, sempre com um sorriso no rosto, sempre uma pessoa muito espirituosa, muito caridosa para atender as pessoas. Ele toda a sua família tem essa marca. Então fica aqui o nosso registro, o nosso sentimento pela perda desse importante homem. E como não poderíamos deixar de tocar no assunto diante de uma tragédia tão grande, sem dúvida nenhuma, é mais do que urgente a necessidade da obra de duplicação da BR-381. A BR-381 que tem um traçado obsoleto, um traçado da década de 40, e que agora a gente precisa unir esforços. O governo federal, o governo do estado de Minas Gerais, os municípios, todos aqueles que querem e necessitam retirar do papel essa duplicação da BR-381. Nós tivemos já o ano passado, a rodovia foi dividida em 10 lotes. Desses 10 lotes, 8 lotes teve licitante. Os outros 2 lotes, que são os lotes daquela parte mais alta da BR, a parte mais montanhosa, o Tribunal de Contas, como não houve licitante, os consórcios que ganharam os outros lotes se cotizaram para desenvolver aqueles 2 lotes que faltavam, mas o Tribunal de Contas não concordou com esse procedimento e, ao invés de anular simplesmente aqueles 2 lotes, mandou anular todos os outros 10 lotes, atrasando, zerando, começando do zero. Isso é muito ruim, essa burocracia que às vezes o Tribunal de Contas promove, acaba atrasando muito o andamento das obras importantes como essa. Talvez no caso dessa rodovia, seria a necessidade de um regime de urgência, de calamidade pública, para que a obra da rodovia possa sair do papel com muito mais velocidade, muito mais agilidade, né? E a sociedade, obviamente, acompanhar para que não haja abusos, para que não haja malversação da verba pública. Eu acho que deve-se fazer um grande pacto pela duplicação da rodovia Fernão Dias, entre empreiteiras, poder público, sociedade civil, Ministério Público, para que a gente possa garantir a duplicação ali da BR. Mas eu sempre também digo, eu acho que a gente fez aqui na casa um seminário sobre a mobilidade urbana, e esse seminário ele foi dividido em 2 etapas. A primeira etapa nós realizamos agora, que foi a mobilidade urbana na região metropolitana de Belo Horizonte, e a segunda etapa que devemos realizar, era para ser realizado no final desse ano, mas em função do calendário eleitoral, nós não conseguimos fazê-lo, mas vamos fazer a segunda etapa provavelmente no início do ano que vem, e essa segunda etapa vai estar destinada justamente à região metropolitana do Vale do Aço. E o principal corredor de trânsito, de tráfego, é justamente a BR-381, e nós teremos a oportunidade de aprofundar esse debate. Mas já na etapa aqui de Belo Horizonte, alguns temas já foram suscitados e que a gente precisa refletir com muito carinho, né? A BR ela tem um
tráfego muito grande, um volume muito grande de trânsito de veículos de carga, de carretas que levam bobinas, que levam chapas de aço, e a maioria dos acidentes geralmente envolvem esse tipo de transporte. Então a gente precisa pensar com mais carinho, salientando que ao lado da rodovia, indo de Belo Horizonte e margeando a rodovia inteira até Governador Valadares, nós temos uma linha férrea que é subutilizada, que os seus vagões poderiam estar a serviço do transporte de cargas perigosas, de cargas mais complexas, como ocorre em todos os lugares mais desenvolvidos do mundo, na Europa, como ocorre nos Estados Unidos da América, né? Lá, para se ter uma ideia, até o transporte de veículos, esses veículos cegonheiros, é tudo feito pela linha de trem de ferro, cargas perigosas, cargas químicas, bobinas de aço. A vocação para o transporte dessas cargas tem que ser a ferrovia, e nós temos lá uma ferrovia subutilizada. Então, pensar o problema da BR-381 numa visão mais ampla, não só do ponto de vista da sua duplicação, mas também a utilização de outros instrumentos, como também a ferrovia que está margeando a rodovia, e também o aspecto da educação para o trânsito, né? O que nós não podemos mais é conviver com pessoas perdendo vidas a cada dia que passa, e o poder público não pode se omitir diante desse fato. Então, estamos aqui solidários a essa grande luta pela duplicação da rodovia, pela necessidade, sem dúvida nenhuma, das obras mais importantes para Minas Gerais. E passado o período eleitoral, nós temos que deixar de lado as questões político-partidárias. É o momento da grande unidade de Minas Gerais, né, de todos os setores políticos, empresariais, da sociedade civil, para tirar do papel esta importante obra estruturante de Minas Gerais, que é a duplicação da BR-381, acoplada a outros programas, como a utilização da ferrovia e uma maior política de conscientização dos motoristas, daqueles que utilizam o seu veículo para trafegar naquele importante corredor comercial de Minas Gerais.